Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema comum, recorrente da psicanálise, mas eu acho que nos toca a todos pelo fato dele atravessar a nossa vida comum, né? A nossa vida cotidiana. A gente vai responder a pergunta sobre o que é esse tal do inconsciente que todo mundo fala. O que é esse negócio, né? Que a gente precisa entender para poder saber o quanto isso está interferindo na nossa vida, nas nossas relações, no meu cuidado com os meus filhos, na minha relação conjugal, no meu namoro, na minha relação com os meus amigos, a minha vida religiosa, ou seja lá o que for. A verdade é que nós somos atravessados por esse aspecto chamado inconsciente, essa instância, como alguns gostam de colocar, por essa articulação. Por isso que a gente vai estudar hoje, vai entender um pouquinho o que é esse tal do inconsciente que todo mundo fala, tá bom? Então, seja muito bem-vindo a mais uma aula de toda quinta-feira, às 19 horas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Quero dizer para você que você é sempre muito bem-vindo. A gente faz todas nossas aulas toda quinta-feira, ao vivo, às 19 horas, para poder ensinar um pouco mais sobre psicanálise, mas mais do que isso, ensinar a viver. Viver é muito importante, cuidar da vida é muito importante, saber se posicionar nas relações para a gente ter uma vida mais saudável é importante. Sei que muita gente, infelizmente no Brasil, ainda leva isso muito como se fosse fraqueza, uma espécie de mimimi, e é justamente essa pessoa justamente não entende que a forma com que ela olha para isso é justamente uma resposta à forma pela qual ela se desenvolveu. Então, até a nossa forma de criticar, por exemplo, algo tão importante quanto esse negócio que atravessa a gente, molda as nossas relações, me deixa mais feliz, me deixa mais triste, atrapalha a minha vida, ajuda a minha vida, ela não percebe que ela está sendo conduzida justamente por isso que ela ignora, né? A gente vê e vai descobrindo ao longo da vida o quanto que isso é importante. Uma vez eu atendi uma pessoa um rapaz, que a primeira coisa que ele falou na primeira sessão, ele falou: olha, eu não acredito muito nisso, não, nessa questão de inconsciente, eu não acredito que alguma coisa pode, assim, me posicionar, né, na vida. Ele usou uma expressão assim: eu escolho o que eu faço, né, não é nada que vai me fazer, o que eu faço é minha escolha, né. E aí eu lembro que ao longo de algumas análises, né, depois de um pouco tempo de análise, esse mesmo rapaz virou para mim e falou sobre o quanto, né? Inclusive ele disse que não estava lá por causa disso, estava lá por conta de uma orientação familiar. O pessoal tá falando, cara, você precisa. Aí ele foi, começou. E aí eu lembro que ele utilizou depois a expressão assim: caramba, eu descobri que eu faço isso hoje, coloco minha vida em risco, a vida da minha família em risco, para poder reproduzir uma cena que ele não posso trazer aqui, mas uma cena que ele viveu com o pai dele num momento assim, vamos dizer, ao mesmo tempo de embate, luta, mas de alegria. E ele acabava meio que reproduzindo esse padrão de maneira assim cotidiana e colocando a própria vida, a vida da família em risco, e por conta de uma coisa que ele nem sabia o porquê. Ele agia automaticamente. E é a mesma pessoa que disse para mim no começo da sessão, né, dos nossos encontros, de que para ele, né, as escolhas dele eram deles e não existe isso de que, né, a gente é atravessado por alguma coisa. Não, nós somos, né? A maior parte da nossa vida psíquica, essa sacada do Freud e da psicanálise em si, é dizer que a gente tem algo unbewusst, né, do alemão, o inconsciente, né, o não consciente, alguma coisa que nos está reservado, que mexe com a gente, nos atravessa, é importante para a nossa vida, mas que a gente não está nem aí porque a gente acha que essa camadinha consciente das decisões, percepções, atenção, do momento presente, elas são, vamos dizer assim, as mais resolutivas. E não, né? A gente costuma dizer que aquilo que a gente vai escolher, a gente já escolheu. Tá? Aquilo que a gente vai escolher, a gente já escolheu. Então, quero falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Que faz a gente escolher antes mesmo de conscientemente dizer o que a gente quer, tá bom? Então a gente sabe que esse é um tema muito falado, é um tema
pouco compreendido, é um tema que vocês, se digitar aí, vai aparecer um monte de coisa, mas na real, como é que a gente consegue traduzir isso de maneira sintética, né? Mas de uma maneira verdadeira, profunda, sem mistificar, sem inventar esses contos da carochinha aí, nada disso. É falar o que é o negócio mesmo e pronto, beleza? Eu gosto de começar sempre pensando assim, você já se perguntou em algum momento assim, ó, por que eu fiz isso? Então você fez e se questionou o porquê que você fez isso. Justamente porque isso é um conflito de crença, né, e de comportamento. Eu creio de um jeito, me comportei do outro, né? Ou eu me comportei de um jeito, né, que eu não gostaria, diante de uma certa expectativa, e me vi assim sendo atravessado por um afeto, uma emoção, um sentimento tão grande que eu não consegui controlar. Perfeito? Ou sonhos, né, que a gente tem, acorda, e o que isso significa? No ambiente religioso, muito importante para muitas pessoas, para mim, a gente se pergunta, e isso tem alguma coisa a ver para além, né, da minha, vamos dizer assim, é, da minha racionalidade, isso é um aspecto espiritual, né? Existem muitas perguntas em relação ao sonho. Aqui a gente não trata do aspecto espiritual, aqui a gente vai tratar do aspecto lógico do sonho, porque é uma lógica do inconsciente, vocês já vão entender isso, tá? Mas são perguntas importantes, né? O próprio Freud vai dizer que o sonho é uma representação alucinada do nosso desejo. Também a via régia pelo qual a gente acessa, né, vamos dizer assim, o inconsciente, pelo qual se manifesta. Acessa é difícil, mas a via régia pelo qual se manifesta o inconsciente. Tá? Por quê? Porque o inconsciente ele não pode ser acessado pela nossa força de vontade, pela nossa volição. Né? Eu não tenho capacidade de acessar o inconsciente porque eu quero. O inconsciente ele acontece e eu posso reconhecer as manifestações do inconsciente ou reconhecer esses aspectos que a gente chama de formações do inconsciente. Né? Sabe aquele não sei por que eu fiz isso, que eu estava falando antes? Aquele comportamento que vai de frente, bate de frente, conflito com a minha crença, me coloca numa posição desconfortável. E esse sintoma é uma manifestação inconsciente. Tá? O sonho é uma manifestação inconsciente, ok? Estou aqui excluindo, dentro do nosso escopo da aula de hoje, as questões espirituais, tá? Muitas pessoas vão ter várias crenças em volta de sonhos, mas mesmo que você sustente a crença espiritual, bacana, não é problema nenhum, a questão de fé, isso é show. Tem uma coisa, você também não pode negligenciar o aspecto, vamos dizer assim, orgânico, né, fisiológico do negócio, tá? Porque o sonho está posto independente de qualquer coisa, tá bom? Então, a gente vai perceber que é exatamente nesse momento, ou são nesses momentos, que o tal desse inconsciente está falando, né? E o que é o inconsciente? Tá? O inconsciente, ele é aquilo que a gente pode pensar como uma segunda consciência. Tá? É aquilo que age em nós sem a gente saber. A gente tem que ter uma percepção de que a nossa mente, em primeiro plano, ela é inconsciente. Em primeiro plano, porque é o aspecto maior, mais profundo, é a camada maior da nossa psique, ou seja, da nossa alma, né, da nossa mente de uma forma geral, e que armazena os nossos conteúdos, que, vamos dizer, lida com os nossos conteúdos mais difíceis, que tende a manter, preservar e não deletar aquilo que a gente gostaria de deixar de lado. O inconsciente ele é formado justamente por aquilo que a gente não quer lidar, aquilo que a gente não quer resolver, aquilo que a gente como psicanalista costuma dizer assim, aquilo que não pode ser aceito na consciência, ele é empurrado com tanta força para fora que ele se torna inconsciente. Mas a percepção consciente que a gente tem é o seguinte, é que eu fiz força para esquecer e por ter esquecido, aquilo apagou, aquilo sumiu, acabou. Esquecer não é deletar. Esquecer, pra gente, é preservar. E o que a gente geralmente preserva? Vocês vão ver que a gente, num todo, né, a gente preserva vamos dizer assim, as nossas experiências afetivas mais profundas. Então, a gente vive momentos na nossa vida, e isso depende um pouco da nossa subjetividade, que quando, por exemplo, acontece algo e aquele algo, vamos dizer assim, me afeta
de uma maneira profunda e ganha um símbolo, um valor simbólico, aquilo tende a ser registrado em mim. Aquilo tende a permanecer em mim. É aquilo que faz com que a gente, necessariamente, acabe reproduzindo os padrões como aquele paciente que eu falei para vocês no começo. Ou seja, aquilo vai influenciar a minha vida posteriormente. Um exemplo simples para vocês pescarem essa sacada é o seguinte. Pensa assim, a gente pode estar num carro, né, ali na adolescência, sofreu um acidente, né, deu tudo certo, sofremos um acidente, mas ninguém, vamos dizer assim, se machucou tão gravemente, né, fomos também para o hospital, teve todo o procedimento, e aí as 3 crianças que estavam atrás no carro, né, os adolescentes lá, das 3, uma ficou profundamente traumatizada. Necessariamente, vamos dizer assim, né, os outros 2 também teriam que ficar, né? Se a nossa vida fosse uma vida só consciente, né? Se fosse a maior parte da nossa vida consciente, eles tinham que ficar também. Mas aí a gente vai descobrir que não. A gente fala assim, por que que um carrega um trauma nesse movimento, nessa circunstância, trauma como cisão, né? Algo como divisão, algo como aquilo que me afeta e, vamos dizer assim, reforça outros traumas e atrapalha a minha forma de ver, meu comportamento, e os outros não. Isso é inconsciente. Isso é uma articulação que mostra um movimento que mostra a articulação inconsciente. Então, o inconsciente, ele é essa segunda consciência. Ele é um grupo psíquico separado, ele tem uma gramática própria. No Freud a gente vai chamar de condensação e deslocamento. O que significa isso? É que o inconsciente, ele escolhe como ele vai, por exemplo, falar sobre aquele trauma para você. Lembra que eu falei? Aquele meu paciente, ele teve sucesso em, vamos dizer assim, dar orgulho ao pai em um momento de luta, em um momento de embate. O que fez com que no futuro ele colocasse a sua vida em risco, a vida da sua família. Para quê? Para poder ter a sensação afetiva de sucesso que ele passava passava ao pai, aos olhos do pai. Olha, cara, olha que sacada. Olha como o inconsciente ele atravessou, recriou a cena, gerou um comportamento não consciente para aquela pessoa, mas que de uma forma diferente do que era. Mas foi a forma com que ele resolveu, né, encontrar aquela tentativa de ser visto, reconhecido, né, nessa relação com o pai. Olha só que sacada. Cara, isso é uma sacada incrível. Uma outra questão, uma vez uma pessoa, eu lidei com uma pessoa, essa que eu posso falar também, a gente passou, né, um bom tempo em análise, e foi uma pessoa que tinha sofrido um abuso, né? Ela, na verdade, foi assim, a caminho de casa, ela passando em uma das ruas, um rapaz, né, num terreno vazio, meio que pegou ela à força, jogou ela dentro do terreno, era noite, estava tarde, não tinha ninguém, ela, né, não conseguiu gritar, e ali ele violentou essa menina. Ok? A gente trabalhou muitas questões daí, mas qual foi o ponto principal dela? Que é, né, desde o momento que ela trouxe, a travessia desse processo e tudo mais, mas desde o começo o processo dela teve a ver com o relacionamento quebrado com a mãe, antes ainda dessa violência que ela sofreu, desse abuso que ela sofreu. E olha só que incrível, esse era o ponto dela, esse era o ponto que ela estava passando, vivendo, entendeu? Então, olha só que diferença, né? Que para uns esse seria o trauma, né, que a gente estaria aqui trabalhando, investindo, investigando, para outros não. E aí você fala, como isso que é tão forte pode, sabe, não afetá-la, porque essa é a nossa vida, sabe? É assim que a gente vai lidando com os traumas, com essas questões do inconsciente, beleza? Assim, interessante, né? Interessante. Então, a gente pode dizer que o inconsciente é essa articulação, esse grupo psíquico separado, que guarda aquilo que foi reprimido, esquecido, recalcado, né? O Ferdrum, né? Foi negado, né? Mas que continua vivo, muito vivo, né? A gente consegue ver, por exemplo, o iceberg, né?
o iceberg, como são muitas imagens que a gente tem, inclusive, para poder demonstrar essas camadas psíquicas, como a nossa a parte mais importante, vamos dizer assim, mais perigosa, com mais conteúdo, densidade, é o fundo do iceberg. Tu vê aquela geleira enorme por fora, mas por baixo é muito mais denso, muito mais complicado, né? O próprio fundo do armário, né? O próprio fundo do armário, o fundo da nossa gaveta, né? Quando a gente vai fazer aquela faxinona que a gente resolve tirar, mexer naquela gaveta que não mexia, a gente vai encontrando coisas lá no finalzinho da gaveta que a gente fala, caramba, como é que isso aqui era importante, estava aqui há tanto tempo, que eu nem me dei conta, né? A gente vai descobrindo essas coisas. Esse é o nosso inconsciente. E aí, esses conteúdos dentro dessa gaveta, né, esse fundo do iceberg, ele tem nome, né? O que aparece nessa articulação que está posta, pronta, para poder reservar, né, esses conteúdos que não podem ser aceitos, né? Ou que são difíceis, traumáticos, onde está isso, né? Ou como isso se manifesta. Aí, como eu falei anteriormente, através dos nossos sonhos, né? O conteúdo, por exemplo, escondido dos nossos desejos, nos nossos atos falhos. O Freud vai falar isso lá nas conferências introdutórias dele, e é muito legal, né? Não as novas, as conferências introdutórias, depois ele vai desenvolver isso também, mas é muito legal que ele vai falar sobre justamente que o ato falho ele pode ser uma coisa normal, né? Você está cansado, está com sono, está com fome, você está de alguma maneira, fisiologicamente falando, abalado, ou você teve alguma cisão, alguma questão do corpo orgânico. Mas pode ser que você também esteja em estado de alerta, alimentado, bem dormido, tudo ok. E você pode trocar certas palavras. Você pode ser atravessado por um movimento, vamos dizer assim, que teoricamente não era para você. Não era para você errar aquilo. Você sabe, você não sabe. O que te fez então trocar? Não, mas eu só. Não é, só errei. Não existe só errei. Se você está consciente de e sabe, está bem para, não existe só isso. Não é assim. Né? Chamar alguém pelo nome errado. Então, claro, existem momentos, mas existem momentos. E na análise a gente cultiva muito isso, esse encontro com esses atos falhos, né? E eu gosto de chamar, né, apesar da expressão técnica ser ato falho, eu gosto muito de dizer assim, ato bem sucedido. Porque é um ato bem sucedido no nosso inconsciente para poder mostrar sintoma. As formações do nosso inconsciente, ela de uma maneira geral é sintoma. Ela mostra pra gente aquilo que nos marca, nos atravessa e que precisa ser lidado. A gente vai ver isso em repetição de padrões, como eu falei, né, no caso do rapaz, entre vários, você pode ver o seu. Você pode ver o seu. Por exemplo, no caso das pacientes histéricas, né, os sintomas físicos sem explicação médica. A gente pode olhar o nosso caso, né? Quantas coisas a gente passa, não tem explicação médica, né? Você não adianta, você vai fazer exame, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dizer, mas você não tem nada. Mas essa enxaqueca eu tô há 13 anos, né? Quantas vezes eu já peguei casos assim, né? Essa gastrite nervosa. Ah, porque você fica muito estressado. Então não era para ser, né? Tecnicamente não era para ser. Ah, porque tem um efeito. Ah, é porque você estressa, aí o efeito, né, dos hormônios. Tá, então vamos do estresse, ué. Por que o estresse provoca? Ah, porque. Então, entende? Então o inconsciente, gente, ele não é coisa de doido, né? O inconsciente, ele é parte de nós. Ele é uma grande parte, a maior parte da nossa vida psíquica. Por que o psicanalista ele ouve esse negócio, né? A gente, em primeiro lugar, porque a gente não quer a resposta pronta. A gente não quer a resposta da pessoa de que... Né, a gente não dá a resposta pronta, né? Melhor dizendo. A gente quer que a pessoa tenha suas próprias respostas. Porque é aquilo que está, vamos dizer, se desenvolvendo no seu inconsciente, no mundo, nesse grupo separado, nessa articulação importante, isso aí é dela. É dela. É por isso que a gente preza muito como psicanalista não dar conselhos, não dizer o que o outro tem que fazer. A gente pode até ter sentimentos, afetos em relação àquilo que o paciente está passando, mas isso nunca vai ser a base para que eu coloque alguma questão minha sobre ele. Entende? Então a gente às vezes procura análise, né? As pessoas procuram análise e encontra conselho, encontra gente direcionando a vida dela. Nem a gente sabe
a direção necessariamente para a nossa vida, a gente precisa de análise. Agora, a gente tem ferramental, tem técnica para fazer o paciente se encontrar, para ele poder reconhecer esses padrões e fazer valer esses padrões uma responsabilidade na sua decisão. E aí, quando ele enfrentar um conflito, ele pode até se comportar da maneira que ele não gostaria, mas ele sabe e agora é responsável por decidir o que fazer. Entende? E isso gera liberdade, isso gera felicidade, isso gera possibilidade. Né? E parece muito fácil, só não é. Né? E aí a gente aprende a ouvir algo que está por trás da fala do paciente. Essa é a sacada do terapeuta. Eu não escuto só o que ele fala. Eu procuro escutar a estrutura daquilo que se fala. Então, no discurso do paciente, aquilo que ele fala, o conteúdo é muito importante, mas o que estrutura esse conteúdo que está sendo dito? Esse discurso sintomático, sintoma, então ele está carregando o que na mala do carro? A gente abre essa mala para poder ver, tá? Então, a gente, em primeiro lugar, não dá conselho, não dá resposta pronta, mas a gente ajuda o sujeito a fazer aquilo que ele não gostaria de fazer. Não gostaria, que é ouvir a si mesmo. Parece bobo, né? Mas tenta fazer isso com seu amigo. Tenta fazer isso com qualquer outra pessoa. Bruce Fink, no seu livro de introdução à psicanálise clínica lacaniana, ele vai... à clínica lacaniana, ele vai falar muito isso sobre como que a relação com terapêutica, né, psicanalítica, ela é única, cara. Ela é única. Ela não pode ser reproduzida em nenhum outro lugar. Desde o ambiente, né, que é a construção ali necessariamente da relação, um ambiente livre de julgamentos, entre muitos outros aspectos técnicos bacanas, até não tem como ser, não tem relação conjugal, não tem amizade, relação profissional, relação religiosa, não tem nenhuma relação paternal, não tem nenhuma relação que se assemelhe à relação analítica. É por isso que a análise tem sentido, dá certo, dá jeito, porque é uma relação que não pode ser repetida em lugar nenhum. Nenhum. É um lugar de fala livre, é completamente diferente. E quanto mais o tempo passa, mais capaz o sujeito vai se tornando de estar em análise, né? E aí a gente vai ver que essa transformação do paciente, ela vai começar quando a gente deixa assim, vamos dizer assim, um ambiente próprio para que ele não fuja mais daquilo que ele não quer ouvir. E ele passa a escutar o que ele está falando. Ele passa a escutar o que ele está dizendo. Mesmo que às vezes sem palavras. Esse é o inconsciente, cara. E é muito bom. Muito bom a gente saber disso. Ok? Bom, eu espero que esse tema tenha mexido com você. E também quero te fazer, gente, um convite muito especial, tá? Você que está aqui com a gente. A nossa Semana da Psicanálise está chegando. Vai ser a Clínica do Cuidado, tá bom? É de graça, vocês já sabem disso. É um evento online, vocês já sabem disso. Mas é feito para quem deseja, de fato, se escutar, mas também aprender a escutar o outro com profundidade, com qualidade, para poder não só fazer disso um cuidado, um carinho com o outro, mas quem sabe a sua própria profissão. E sim, tá? Esse encontro ele vai marcar a abertura, né, de uma nova turma. A gente vai estar lá para poder falar sobre isso para você, mas pode acreditar, do começo ao fim, eu vou trazer para você técnica, conteúdo de maneira muito mais técnica do que hoje. Hoje foi, né, uma forma de trazer aqui um conteúdo mais palatável, mas para vocês poderem aproveitar, para poder mergulhar mesmo. Então não perca dia 1, 2 e 3 de julho, a nossa Semana da Psicanálise, a Clínica do Cuidado, vai marcar um tempo muito especial para a gente e pode ver que eu vou bater de maneira tanto técnica quanto palatável, quanto assim, trazendo muita clareza sobre esses aspectos mais difíceis da psicanálise, da análise, fazendo você realmente compreender como funciona isso na alcunha dos principais teóricos da psicanálise. E entra lá, faz muita pergunta, eu vou responder todas que vocês fizerem, tá lá para poder responder. Então marca aí na sua agenda, dia 1, 2 e 3 de julho. E para você não esquecer de marcar na agenda, a gente já facilitou. Tem um link aqui na descrição, clica no link aqui da descrição, faz a sua inscrição e a gente espera você lá, dias 1, 2 e 3 de julho. Um grande beijo e um bom feriado, né? Quinta-feira, feriado, mas estamos aqui.
Grande beijo, um ótimo feriado para vocês e até a nossa próxima semana. Não esqueça, tá chegando, tá, gente? Falta um pouquinho, hoje já é dia 19, tá? Dias 1, 2 e 3 de julho. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.